Seu corpo está produzindo menos testosterona agora do que produzia ontem, menos do que produzia no ano passado. E a maioria dos homens não faz a menor noção de que isso está acontecendo com eles até que o estrago seja feito. Se você tem mais de 30 anos, sente cansaço constante, a barriga aumentando, aquela sensação de que não tem disposição mais para nada na vida. Fica aqui comigo porque esse vídeo foi feito especialmente para você. Eu sou Josias Augusto, personal trainer e professor de educação física há mais de 12 anos, especialista em movimento, treinamento funcional e musculação. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo dentro do seu corpo e o porquê está acontecendo também. E o que você poderia estar fazendo para você poder reverter tudo isso. E se esse vídeo faz sentido para você, não se esqueça de deixar o seu like e já se inscrever no canal também. Bom, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Deixa eu pintar um quadro para você. Você está na casa dos 30, está começando a sentir aquela sensação de cansaço, desânimo, vontade de fazer nada, aquela preguiça que vem, mas não é aquela preguiça que com uma xícara de café já resolve. Mas aquela preguiça de, pô, eu durmo 8 horas e mesmo assim tô acordando acabado. Tá com a motivação baixa, aquelas coisas que te animavam antes já não te animam mais. Corpo mudando, acumulando aquela gordura da barriga que nunca acumulou, a força caindo e a libido, eu não vou nem comentar sobre isso. Muitas vezes você acha que é estresse, que faz parte da vida, que logo as coisas entram no trilho. Mas aqui tá o que ninguém te conta, não é estresse, é a sua testosterona caindo. E isso está acontecendo com grande parte dos homens na faixa etária dos seus 30 anos e os números estão piorando a cada geração. Os homens de 30 anos hoje estão com nível de testosterona muito abaixo do que os homens de 30 anos lá na década de 80, década de 90. Na verdade, várias coisas mudaram e eu vou estar te passando todas elas. Mas primeiro, o que é testosterona e por que ela importa tanto para o homem? A testosterona é o principal hormônio masculino. Ela é responsável por produzir massa muscular, energia, humor, motivação, libido. Até na sua capacidade de ter foco, ela influencia também. Quando ela está saudável, tudo flui. Agora, quando ela está baixa, nada funciona como deveria funcionar. É normal ela declinar gradativamente depois dos 30 anos, cerca de 1% por ano. Isso é normal, é biológico. Mas o que está acontecendo hoje não é natural. Os homens estão perdendo muito mais testosterona do que deveria perder. E existem 5 razões bem específicas o porquê disso está acontecendo. Primeiro motivo, você não está se movendo da forma que você deveria se mover. O problema não é não ir à academia, o problema é passar 10, 12, 14 horas sentado sem fazer nenhum tipo de movimento. O seu corpo foi projetado para o movimento. Nós fomos projetados para empurrar, puxar, agarrar, saltar. E hoje em dia passamos praticamente o dia inteiro sentado em cima da nossa bunda sem fazer nada. E quando você faz isso, o seu corpo interpreta como um sinal. Esse cara não precisa de músculo, esse cara não precisa de energia, porque ele não está usando nada disso. Vou pegar a única energia que eu tenho, vou gastar para ele sobreviver. Eu não preciso produzir mais, porque ele não está usando. E aí ele ajusta, diminui a testosterona, porque você não vai precisar dela. A resposta é você fazer todos os dias algum tipo de atividade física para que o seu corpo regule, interprete. Pô, realmente ele faz vários movimentos durante todo o dia, ele precisa de energia, ele precisa de motivação, ele precisa de foco, ele precisa se manter ativo. Vou elevar esses níveis hormonais porque ele é um indivíduo ativo constantemente. Segundo motivo é o estresse. Você está escolhendo o cortisol, que é o hormônio do estresse, ao invés da testosterona. O cortisol e a testosterona compartilham a mesma matéria-prima. Então, se você vive uma vida estressada, pressão no trabalho, pressão financeira, muito tempo em tela estressando a sua mente, você vive o dia inteiro naquela tensão, naquele medo, naquela pressão, é como se o seu corpo fosse uma bomba de cortisol que nunca desliga. E quando o cortisol está sempre alto, ele literalmente pega tudo aquilo de nutrientes que iria para produzir aquela testosterona e produz mais cortisol, porque é o que você mais está estimulando no seu corpo naquele momento. E o estilo de vida moderno, ele só reforça essa atitude, porque hoje em dia você já acorda pegando o celular, já fica com a sua mente ligada praticamente 24 horas, chega no seu trabalho, já tem pressão, sai do seu trabalho pensando no trabalho, aí
Quando você quer descansar, de vez de você descansar, você vai, estimula sua mente novamente, mexendo ali no celular, ou seja, de vez você está descansando, você está estimulando mais, ou seja, liberando mais hormônio do estresse para te manter ligado à noite. Resumindo, testosterona baixa e cortisol lá em cima. E o mais louco é que isso se torna o seu hábito, porque o hábito nada mais é do que aquilo que a gente faz repetidamente todos os dias. O terceiro motivo é o seu sono. Você está dormindo menos do que você acha que deveria. A maior parte da sua testosterona é produzida durante o sono, especificamente durante o sono profundo. E pesquisas apontam que apenas uma semana dormindo menos de 5 horas por noite derruba os níveis de testosterona até 15%. E a maioria dos homens de 30, 40 anos vive praticamente essa situação. E muitos vão falar: caramba, eu não consigo dormir mais que isso, eu tenho compromisso com meus filhos, com o trabalho, com a minha esposa, com a minha mulher, com a minha namorada, diversos estímulos. E é o que a gente está falando, esse é o problema. O estilo de vida moderna que a gente vive hoje é aquela famosa frase que as pessoas falam: caramba, meu dia tinha que ter mais que 24 horas. E é isso que está acabando com a sua testosterona, justamente porque nós estamos perdendo tempo de descanso. O tempo que a gente deveria ter para a gente recuperar, a gente está inventando várias coisas para a gente fazer e isso está causando várias consequências no nosso corpo. E o nosso quarto motivo é a alimentação. O que você está comendo, infelizmente, está impactando totalmente nos seus hormônios. E os três vilões são ultraprocessados, carboidrato, óleos ultraprocessados também. Então, o que acontece? As pessoas hoje comem muita comida industrializada, faz com que o seu corpo viva num processo inflamatório crônico, ou seja, quanto mais inflamado o seu corpo, mais cortisol vai liberar. Também temos a questão ali dos carboidratos, que faz com que você eleve muito o seu nível de insulina lá em cima, está ligada diretamente ao menor nível de testosterona também e à falta de gordura saudável, né? Que infelizmente as pessoas hoje em dia acabam negligenciando. Temos várias justificativas para a gente falar que a gente não pode comer uma comida saudável, porque a gente não tem tempo para cozinhar, não tem tempo para comprar. Ah, é mais fácil comprar alguma coisa ali do supermercado. Só que a gente percebe que são vários fatores que estão influenciando para a nossa testosterona estar cada vez mais baixa na nossa sociedade. E o quinto motivo é um motivo que praticamente poucas pessoas conhecem, que é o nosso próprio ambiente. Hoje a gente vive num ambiente com muitas coisas que interferem na nossa saúde. Hoje a gente vive num ambiente com muita química, plástico, água com um monte de produtos químicos, até mesmo a questão dos próprios alimentos, né? Tem muito agrotóxico, muita química, muitos produtos e isso, de uma certa forma, está intoxicando o nosso corpo. Tanto que você vê que existe várias pesquisas que alguns determinados alimentos aumentam o nosso nível de estrogênio, que é um hormônio que faz contrapartida ali também com a testosterona. E o nível de estrogênio aumentando, a testosterona tende a cair por rebote também. Então a gente percebe que são várias coisas que estão influenciando, não é um caso só. Então, daqui para frente eu vejo que ainda esses estudos vão mostrar cada vez mais casos de homens de 30 para mais baixando o nível de testosterona e digo mais, a gente já vê relato de jovens de 20 até de adolescente, por exemplo, com níveis hormonais bem abaixo do que eles deveriam estar naquela faixa etária. E por isso que a gente vê hoje a grande maioria dos homens com um nível de testosterona mais baixo. E se a gente comparar com estudos de homens lá de trás, dos anos 80 e 90, como eu falei antes, você percebe que o estilo de vida deles é um estilo totalmente diferente do nosso. Eles eram mais ativos, dormiam melhor, porque não tinha tanta tecnologia. Então eles precisavam até coisas simples, por exemplo, hoje a gente está deixando de fazer. A nossa geração está ficando muito preguiçosa. A gente tem preguiça de ir até a padaria para comprar um pão. A gente tem preguiça de cozinhar, por isso pede um iFood da vida. A gente tem preguiça de simplesmente ir numa feira, talvez, comprar umas comidas que sejam um pouco mais saudáveis. E isso está impactando muito a nossa sociedade em geral, se a gente for analisar. Então hoje a gente vê muito na mídia, né, que tem tudo quanto é tipo de hormônio, tudo é remédio, tudo é não sei o quê. Só que tudo isso acontece porque é um ciclo vicioso.
Então, nos vendem remédio, mas também dão alimentos que nos deixam doentes. Nos vende coisas para nos curar, só que se você for analisar também, o estilo de vida que a gente vive hoje é que está nos adoecendo, sabe? A nossa cura está dentro da gente. É só nós voltarmos a fazer o que o nosso corpo foi feito para fazer, o que a gente foi feito para alimentar, a quantidade de horas de sono que a gente deveria ter, a qualidade de água que a gente deveria tomar. Esses são os motivos que a gente vê que cada vez mais as pessoas estão ficando doentes, sem energias, sendo que a partir dos 30 anos seria o momento dos homens viverem a melhor fase da vida deles, porque é na hora que você está com mais maturidade, com mais cabeça, está começando a ter conquistas financeiras, conquistas profissionais, conquistas familiares também. Então, no momento que era para você estar no seu auge físico, a gente está percebendo que não, que é o momento que os homens estão começando a ficar mais doentes, porque a gente está vivendo uma vida moderna doentia, vamos dizer assim. Tá, aí você pensa então, pô, será que não temos maneiras de reverter tudo isso? E aí eu falo para você, a maneira de reverter isso é o mais simples possível. É só nós voltarmos à nossa origem, voltar a fazer tudo aquilo que o ser humano foi projetado para fazer e para viver. E eu deixei isso pronto para você. Eu criei o protocolo Homem Brindado, um protocolo de 15 minutos sem academia, onde você pode fazer no conforto da sua casa, usando apenas o seu peso corporal. São 15 minutos de exercícios para resgatar toda a movimentos e as capacidades físicas do homem, para que você comece agora a fazer coisas a favor de você mesmo, a favor do seu corpo, da sua saúde. Se você tiver interesse, é só clicar aqui no link na descrição. Bom, e se esse vídeo de alguma forma agregou para você, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque tô com a meta aí de bater 1000 inscritos até o final do ano. Eu conto com a sua ajuda, porque são vocês que fazem essa engrenagem girar. Fechou? Tamo junto!